O que a semântica tem a ver com as seitas? Com certeza você já estudou isso na escola, no primário, no colegial, mas a semântica ela pode ser empregada na apologética também para nós entendermos como as seitas usam as palavras. Você quer saber mais sobre isso? Fique comigo, depois da nossa vinheta nós voltaremos e falaremos tudo sobre a semântica enganosa das seitas. No sistema linguístico, a semântica é um dos componentes que dá sentido às palavras e da interpretação das sentenças e dos enunciados. As seitas utilizam uma semântica enganosa, de modo que quando você está conversando com um adepto de seita, você pode se sentir frustrado a ponto de não saber o que realmente crê aquela pessoa e a sua religião, porque tudo que eles falam parece que é muito parecido ou praticamente igual que um evangélico acredita, que um cristão acredita. Mas isso tem a ver com os truques semânticos que as seitas usam para poder ludibriar as pessoas para que eles acreditem que ela está falando a mesma linguagem e utilizando a mesma doutrina que um cristão evangélico utiliza. As seitas utilizam os mesmos vocábulos bíblicos, porém com significados completamente diferentes. Então, no final de um diálogo, nós podemos ficar frustrados, porque nós acabamos caindo num labirinto semântico criado pela seita. Esse tema é tão importante que o Dr. Walter Marty, um dos maiores pesquisadores de seitas dos Estados Unidos, que escreveu o best-seller O Império das Seitas, este livro aqui, na introdução deste livro, ele vai dedicar um capítulo inteiro falando sobre a psicologia das seitas e também a linguagem das seitas. Na página 20, sob o título O quebra-cabeças da semântica, ele vai dizer o seguinte, olha: uma típica seita não cristã deve sua existência ao fato de sempre utilizar a terminologia do cristianismo, citar passagens bíblicas, quase sempre fora do contexto, e colocar com sua estrutura doutrinária inúmeros clichês e termos evangélicos, sempre que eles favorecem seus interesses. Até o presente, eles têm obtido muito sucesso nessa tentativa de apresentar seu sistema como sendo um sistema cristão. E na página 21, ele vai prosseguir dizendo, olha: a solução desse difícil problema não é simples. A solução desse difícil problema não é simples. O crente precisa estar ciente de que cada termo ou doutrina bíblica que ele mencionar na mente do outro se acenderá como que uma luzinha vermelha com a reinterpretação deles, e ele prontamente dará a sua explicação distorcida. Quando o crente perceber que, embora o membro da seita parece concordar com a doutrina em discussão, na verdade discorda de sua conceituação histórica e bíblica, e estará então começando a lidar de forma correta com a terminologia da seita. Então, nada mais, nada menos que o Dr. Walter Marty disse foi: defina os termos. Peça para a seita definir os termos para você. Tá? Muitas seitas falam que acreditam em Deus, acreditam na Trindade, acreditam que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o Senhor da nossa vida, mas esse termo Senhor, Cristo, Deus, salvação, ela pode ter o vocábulo igual ao vocábulo bíblico evangélico, porém com significados completamente diferentes. Eu vou trazer daqui a pouco para você alguns exemplos de seitas que utilizam vocábulos quase evangélicos, porém com significados completamente distorcidos. Bom, nós falamos aqui sobre o Dr. Walter Marty, ele deu essa introdução sobre a semântica das seitas, e esse trabalho aqui do Leonardo de Chirico, ele é um pesquisador de catolicismo romano, um dos maiores pesquisadores da atualidade. Ele escreveu esse livro, Mesmas Palavras, Universos Distintos. Ele vai fazer um estudo de caso do catolicismo baseado no que o Dr. Walter Marty disse aqui. Ele não vai referenciar o livro do Walter Marty, mas ele vai usar a mesma estrutura que o Walter Marty enunciou aqui. E aqui na página 76, onde ele vai tratar sobre
o vocábulo justificação e regeneração dentro do catolicismo, ele vai dizer o seguinte, ó: o significado teológico da palavra regeneração e justificação é bastante claro e todas as tradições cristãs a reconhecem. A diferença entre elas não será tanto na palavra em si, mas no universo teológico em que implantaram a palavra a fim de explicar-lhe o sentido. E aí ele vai dar inúmeros exemplos que o catolicismo utiliza, várias palavras, vários vocábulos iguais aos vocábulos evangélicos, porém com sentido completamente diferente. Então vamos dar alguns exemplos de algumas seitas que utilizam palavras e vocábulos iguaizinhos os vocábulos que um crente evangélico utiliza, porém com significado completamente diferente. A primeira dessas seitas é o mormonismo. Por exemplo, a doutrina da Trindade. Se você que estiver dialogando com o Mormon sobre Deus, né, quem é Deus, a identidade da divindade, o Mormon ele vai concordar com você que existe uma Trindade. Não, nós acreditamos na Trindade. Então, se você parar por aí e não pedir para o Mormon definir o que é Deus para ele, quem é Deus para ele, o que é a Trindade, você vai sair frustrado, porque vai parecer que ele acredita no mesmo Deus que nós acreditamos, na mesma Trindade. E na verdade, quando o Mormon começa a definir o seu Deus, nós vemos que ele está muito longe de ser o Deus da Bíblia, ou seja, o Deus que nós acreditamos. Portanto, o Deus Mormon é um Deus Pai de carne e ossos, um Espírito Santo e um Jesus que galgou o cargo de Deus, galgou a estatura de Deus. Olha, isso não é Trindade. Além do mais, a Trindade Mormon são 3 deuses diferentes e não um único Deus que manifesta-se em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai para os Mormons é um Deus diferente do Deus Filho, que é diferente do Deus Espírito Santo. São 3 deuses diferentes. Isso é triteísmo, isso não é Trindade. Então, se você não pedir essa definição para o Mormon, você vai ficar dialogando com ele sobre a Trindade por muito tempo, sem você achar aonde está a heresia nessa doutrina Mormon. Um outro exemplo é do Espiritismo. Por exemplo, os espíritas dizem acreditar no Evangelho. Nós acreditamos no Evangelho, somos cristãos. Muitos espíritos se denominam cristãos e acreditam piamente que são cristãos. Mas quando você pede para ele definir o que é o Evangelho, ele não vai para a Bíblia, ele vai para Allan Kardec. O Evangelho nada mais é do que a manifestação dos espíritos, a doutrina dos espíritos. Isso seria o Evangelho para um kardecista, por exemplo. Para um católico, o que é justificação para um católico? Se você falar para um católico que ele pratica uma heresia de acreditar que ele é salvo pelas obras e não pela fé, ele vai dar risada na sua cara, pelo menos um católico que entende da doutrina católica. Ele vai falar, não, nós somos justificados pela fé. Somos justificados sim, nós acreditamos como vocês. Então, se você para por aí, você já perdeu todo o seu diálogo com o católico. Você tem que pedir para ele definir o que é justificação. E aí, qual é a sua experiência com adeptos de seita? Você conhece alguma seita que não foi citada aqui, mas que também usa terminologia completamente iguais às nossas, mas com significado diferente? Se você acredita, se você já teve essa experiência, se você conhece, deixe aqui o seu comentário. Comente aí qual seita que não foi comentada aqui, que também utiliza terminologia igualzinha à nossa, mas com significados completamente diferentes, ou como diz aqui o Leonardo, com universos completamente distintos. Vamos prosseguir. Bom, a próxima seita são as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová, elas também usam terminologia parecidas com a nossa. Por exemplo, a palavra Deus. Se você falar para uma Testemunha de Jeová que ela não acredita que Jesus é Deus, ela vai falar para você, não, nós acreditamos que Jesus é Deus. E se você parar por aí, o seu diálogo ficou infrutífero, ficou inacabado. Por quê? Porque você não pediu para ela conceituar Deus dentro da terminologia, da semântica dessa seita. Então, quando você pede para ela, olha, então explica para mim que tipo de Deus é Jesus. Ele é Deus como é Jeová? Ela vai falar, não, Jesus é Deus como é, por exemplo, Satanás, que é o Deus deste século.
Jesus é Deus, como por exemplo aqueles juízes de Salmo 82, vós sois deuses. Então há alguns seres poderosos dos quais levam títulos honoríficos de Deus, mas não que seja o Deus Todo-Poderoso. Então Jesus, ele também se enquadra nessa categoria de Deus. Então para nós Jesus é Deus. Então você percebeu que ela utiliza a mesma palavra, porém o significado é completamente diferente. Um adepto da nova era, ele vai falar que acredita no Cristo, mas o Cristo dele não tem nada a ver com o Messias que a Bíblia apresenta. O Cristo dele é um Cristo cósmico, algo totalmente místico. É um Cristo que teve reencarnações, são manifestações do Maitreya e por aí vai. Tá? A igreja local também ela utiliza a palavra trindade, mas quando você vai pedir a definição de trindade para os localistas, eles vão dizer que o Pai é o Filho e o Filho é o Espírito Santo, ou seja, há um só ser na divindade, que manifesta-se, ou seja, utiliza máscaras como Pai, Filho e Espírito Santo. Não 3 personalidades, mas 3 modos de agir. Isso não é trindade, nem a trindade da cristandade, a trindade teológica, e muito menos o que a Bíblia nos apresenta. Então nós temos inúmeros casos de seitas que nós poderíamos ficar aqui citando, né? Várias seitas que utilizam terminologias diferentes. Os adventistas do sétimo dia acreditam que são salvos pela graça, mas o que é graça para um adventista? O que é ser salvo pela graça? Ser salvo pela graça é exercer fé em Cristo, mas praticar os 10 mandamentos. Se você não guardar o sábado, por exemplo, você não pode ser salvo. Ah, mas isso não é verdade. Nós acreditamos que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Mas se você for salvo pela graça por meio da fé sem praticar nada dos 10 mandamentos, você não pode ser salvo. Dentro da terminologia adventista, a salvação pela graça é fé mais obras da lei. Isso que é salvação pela graça para um adventista. Né? Então quando você estiver dialogando com um adepto de seita, peça para ele definir os conceitos, conceituar a terminologia. O que você quer dizer por Cristo? O que você quer dizer por Deus? O que você quer dizer por graça, por salvação, por evangelho, por justificação? O que isso significa para você? Porque senão você vai ficar frustrado e vai ficar rodopiando ali em torno daquele mesmo assunto sem chegar a lugar nenhum. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal, tá? Curte, comente também e espalhe o nosso vídeo para outras pessoas para serem abençoadas como você está sendo abençoado. Tá? Eu vou trazer outros temas aqui relacionados a seitas e espero que você também assista aí e seja abençoado como você foi abençoado neste vídeo. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Até lá, tchau!